Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ver então umas matérias da apostila que estão denominadas como coesão sequencial 2 e 3, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Lembrando que tudo que tem aqui está na apostila. Aqui é só um slide para a gente resumir as informações de modo que seja mais objetivo para vocês, de modo que, enfim, seja mais tranquilo da gente poder explicar essas matérias, tá? Antes da gente começar a falar sobre essa coesão sequencial, queria só fazer a diferenciação rápida para vocês entre a coesão e a coerência, tá? A coesão, eu botei para vocês, é o elo entre palavras e frases no texto, feita por meio de conectivos e diferentes estratégias para que o texto progrida de maneira harmoniosa, guiando o leitor a uma sequência de fatos. Eu falei para vocês que para a gente ter um texto, né, que seja tranquilo, de fácil visualização, de fácil entendimento, é necessário que a gente tenha o encadeamento de ideias e uma progressão textual que só é capaz de existir a partir do momento que a gente faz a nossa estruturação e tentando visar mesmo sempre assim, evitar, né, usar expressões desnecessárias, a menos que a gente queira trazer uma ênfase para alguma ideia, né? Então, para a gente poder ter um texto. Eita, desculpa. Então, para a gente poder ter um texto que ele é coeso, a gente precisa saber estruturar bem o nosso texto de modo que a gente evite repetições, evite trazer ideias que são um pouco contraditórias também, né? Então, para a gente ter uma coesão, a gente precisa usar os conectivos certos, a gente precisa usar os artifícios da linguagem de maneira correta para que esse texto seja de fato harmonioso, para que essa sequência de fatos que aparecem sejam encadeadas de modo correto, para que a gente não se perca no meio da leitura, ou veja que está enfadonho, já que está repetitivo demais, né? Então a coesão ela tem a ver com essa estrutura do texto que vai estar ali pra gente sendo clara, de modo que a gente use os advérbios de forma certa, pronomes, conectivos com a relação semântica que eles realmente expressam, né? E é basicamente nesse quesito estrutural que a gente vai ter a coesão, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês aí. Tamanha é a magia das palavras, pois elas expressam a força do pensamento. Expressam a força do pensamento, ponto. As mesmas têm o poder de transformar, conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Então, a gente tem aí, eu botei essas palavras que estão coloridas, palavras, elas mesmas, né? Porque percebam que para o texto fluir, se eu ficasse repetindo, ó, tamanha magia das palavras, pois as palavras expressam a força do pensamento. As palavras têm poder, e aí eu colocasse palavras, 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 eu estaria fazendo uma repetição desnecessária no meu texto, e isso ia prejudicar o sentido, isso ia prejudicar, ia tornar ele enfadonho, ia tornar ele não harmonioso, porque ele não está fluindo, ele está repetindo desnecessariamente, né? E como é que eu vou não prejudicar minha coesão evitando repetições desnecessárias? Substituindo por pronome, por expressões equivalentes, né? Então eu substituo palavra por elas, né? Substituo elas por as mesmas e por aí vai, para a gente não ficar repetindo desnecessariamente termos, frases, enfim, para não prejudicar essa nossa estrutura que a gente tem, né? Claro que com determinados fins, como a gente viu na aula passada, como ênfase, aí a gente pode pensar, de fato, na coesão sem ser prejudicada. Mas quando a gente vê esses. Sem nenhuma função, simplesmente por não substituição, por algum motivo da gente colocar, aí já é um problema, já tá prejudicado. Então, a forma que a gente tem de manter a coesão é muitas das vezes reescrevendo os parágrafos que a gente tem para não ficar repetindo aquelas informações que a gente já trouxe, né? Usando diferentes conectivos, usando substituições por pronomes, né? De modo que a gente não prejudique o nosso texto desnecessariamente, né? Então, sempre que vocês estiverem repetindo, tentem fazer substituições de palavras por sinônimos, por palavras parecidas, por pronomes, para que a gente não tenha uma repetição desnecessária, tá? Aí eu trouxe outro exemplo aí. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. Eles são importantes para manter uma alimentação saudável, tá? E aí a gente tem
Tá. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Viram que isso aí tá repetido? Né? Não tá prejudicial, não tá meio cansativo, meio estranho, não tá fluindo muito, não tá sendo harmonioso textualmente para nossa visão e, enfim, para a compreensão do texto em si, né? Porque a gente usa os legumes são importantes e aí depois a gente bota as frutas também. Então, qual é a necessidade da gente repetir se são importantes, se esse também ele já está fazendo uma inclusão desse termo que ele citou antes? Né? Não tem um sentido da gente repetir uma coisa que a gente já falou antes, se a gente já usou ali esse também, um conectivo para poder expressar uma igualdade, né? De alimentação, de manutenção de uma alimentação saudável, né? Então, isso daí, esses termos que eu risquei, né? Eles estão prejudicando a coesão, porque estão prejudicando a estrutura, o entendimento do texto de uma forma geral, já que essa repetição está sendo desnecessária, tá? Eita, peraí. E a coerência, gente, ela tem a ver com o sentido. Enquanto a coesão é mais estrita à estrutura do texto e da não repetição, né? Da fluidez, do texto sendo tecido assim de forma mais harmoniosa, a coerência ela tem a ver com o sentido. Então, enquanto a coesão ela tem a ver com a estrutura em si, com os elementos que eu vou elencar para que o texto ele não fique prejudicado, a coerência eu vou usar para poder fazer uma ligação lógica entre as ideias. E ela vai ser responsável pelo sentido. Né? Então, coesão, a estrutura, coerência é o sentido causado, tá? E aí essa relação lógica entre as ideias tem que existir, né, para que o texto ele ganhe sentido, né, já que essa coerência essa é a parte do sentido mesmo. A coerência eu botei para vocês que ela está ligada diretamente ligada à significação e interpretabilidade do texto. Então, a coerência, como a gente já tinha falado, tem a ver com o sentido, tem a ver com a nossa interpretação, com aquelas informações parecerem absurdas pra gente ou não, né? E aí a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, né? Ambas são, então a coerência e a coesão, as duas são importantes para esse funcionamento do texto, para essa progressão textual, né? De forma clara, de forma objetiva, né? Então aí eu botei aí para vocês 2 exemplos de coerência, né, sendo prejudicada, né? A prejudicar Aí a gente tem aí, fui a Fernando de Noronha há 5 anos atrás. E aí isso é um erro que a gente usa muito na nossa oralidade, mas é muito confuso, assim, é um pleonasmo absurdo da gente, né? Porque se eu falo que eu fui há 5 anos, claro que é atrás, não tem como ser 5 anos na frente, né? Então esse atrás, por isso tá arriscado aí, eu poderia tirar o atrás, por exemplo, porque tá prejudicando o meu sentido. Eu já tenho que é há 5 anos, então é claro que é atrás, né? Então esse atrás aí prejudicando esse meu sentido, essa relação lógica, né? A gente pode tirar para transformar o nosso texto mais harmonioso, né? Ou então, olha só, esse outro exemplo. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Foi ao restaurante almoçar e em seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Percebam que essa sequência, ela tá incoerente. Por que ela tá incoerente? Porque a gente está trazendo informações que não se ligam, né? O homem está com fome, mas não tinha dinheiro na carteira. O que você espera? Que ele vá ao banco, pegue o dinheiro e vá almoçar, né? Aqui essa coerência, ela é afetada porque está trazendo uma progressão de ideias no sentido aleatório, né? Como é que ele vai ao restaurante almoçar? E aí ele vai ao banco depois, e aí ele vai sacar uma determinada quantia para utilizar, né? Então, esse sentido ele é prejudicado proveniente dessas ações que não foram seguidas, né? Não foram colocadas no texto de forma sequencial, né? Foi uma sequência que parece absurda pra gente, né? Essas ideias não estão aí da forma que elas realmente deveriam ter acontecido, né? Ele estava com fome, ele foi almoçar, mas ele devia ter pegado o dinheiro antes para ir almoçar, né? Então parece que esse sentido tá meio prejudicado justamente por essas ideias elas estarem colocadas numa sequência que não seria a esperada, né? Não faz sentido a gente pensar muito nisso, né? E aí a gente pode ter, né, uma mensagem, né, um texto
um trecho, enfim, uma passagem coesa e incoerente, mas a gente também pode ter um exemplo de um trecho, uma mensagem, enfim, coerente e que não tenha coesão, né? Por exemplo de mensagem coesa e incoerente, ó. Gosto de todas as pessoas, exceto as falsas e mentirosas, né? Você tá vendo que a estrutura tá sendo exata, a gente tá usando os conectivos, a gente tá usando verbo, né, colocado perto de substantivo e tá usando a transitividade certa, enfim, a gente tá estruturando o texto de forma coesa, né? A gente consegue perceber essa estruturação por meio desses conectivos, né? Mas existe aí uma informação que tá tirando a harmonia da frase. Por quê? Porque se eu digo que eu gosto de todas as pessoas, exceto as falsas e mentirosas, então eu não gosto de todas as pessoas, já tá prejudicando meu sentido, né? Se eu gosto de todas, todas são todas, né? Exceto, aí já não são todas. Então eu tô usando esse conectivo aí, prejudicando esse meu sentido. Se eu tenho uma exceção, eu não gosto de todas, né? Seria se eu falasse, eu gosto de pessoas, exceto os falsas e mentirosas. Agora, quando eu uso esse todas, essa ideia de todas, de totalidade, já é retirada por conta desse meu exceto, né? Então aí a gente tem a coesão, mas o sentido, ele tá sendo prejudicado, né? Então a gente tem a incoerência, tá? Então não é um texto coeso, mas não coerente. Ou então a gente pode ter uma mensagem que ela é coerente, mas não é coesa. Como assim? Ela tem sentido, mas ela não apresenta a estrutura de uma forma esperada, bem articulada, harmoniosa, né? Que apresente uma progressão que vai seguindo de acordo com a estrutura dela, né? Por exemplo, para de mexer nessa tinta, vai já para o banheiro. Gente, desculpa, é que tá tocando um negócio de ovo aqui, que saco. Sempre isso. Para de mexer nessa tinta. Vá para o banheiro. Não toque nada. Lave bem as mãos. Vá para o seu quarto. Você tem uma situação aí, né? De que o menino mexeu na tinta e a mãe tá brigando pra ele não encostar em nada, porque senão ele vai manchar, né? A gente consegue compreender, né? Então não, mas enfim, esse enunciado aí, essa mensagem, ela é entendida pela gente. A gente consegue entender o que tá acontecendo ali, né? Mas não existe uma ligação harmoniosa. Parece que são coisas soltas a gente lendo, sem a gente interpretar. Parece que estão ali as coisas de forma solta. Para de mexer nessa tinta. Vai já para o banheiro. Não tô aqui em nada. A gente coloca várias sequências de imperativo, só que não tem uma ligação exata. Tem uma ligação de sentido, mas uma ligação de estrutura não tem, né? Então a mensagem não soa muito natural por conta dessas ligações estruturais que a gente não tem aí. A gente tem frases que são ordenadas, fazem sentido pra gente, então elas são coerentes, mas elas não estão bem estruturadas, né? Não existe essa ligação harmoniosa por meio de uso de conectivos, né? Por meio de alguns articuladores textuais, tá bom? Eita, peraí. Então, agora a gente vai ver, né? Entrar no assunto mesmo da coesão sequencial. A gente viu alguns articuladores na aula passada. Então a gente vai ver outros articuladores agora, com outras funções textuais, tá? E primeiro eu coloquei para vocês articuladores que vão ser utilizados para reforçar um ponto de vista ou expressar uma concordância, né? Então a gente colocou aí, por exemplo, o com certeza, o sem dúvida, evidentemente, efetivamente, de fato, certamente, né? São uma série de conectivos e dentre outros, né, que a gente vai usar para poder fazer um reforço de um ponto de vista, né? Para poder confirmar o nosso ponto de vista ou então expressar concordância com algum fato que já foi exposto anteriormente, né? Então a gente tem, por exemplo, uma frase em que a gente usa um desses articuladores aí. Sem dúvidas, podemos apontar inúmeros problemas no nosso sistema político brasileiro. Isso, sem dúvida, está fazendo o quê? Está reforçando o ponto de vista. Qual é esse ponto de vista? Que a gente consegue apontar os inúmeros problemas no nosso sistema político, tá? A gente tem também articuladores para atenuar circunstâncias, ou seja, são aqueles que servem para amenizar, né, a circunstância, não tornar aquilo totalmente negativo,
né? Tem uma situação ali que tá totalmente, parece perdida, mas a gente consegue encontrar. Ah, não é bem assim, a gente consegue amaciar um pouco, assim, essa informação, digamos, dessa forma, né? Então a gente usa, dentre outros, claro, né? Pelo menos, no mínimo, ainda que, sequer, quando menos, né? E aí a gente tem aí, será que teremos ao menos um dia de paz nesse país, né? Então aí a gente tem esse sentido. Eu trocarei por pelo menos, né? Porque a gente vai ver nos exercícios que o ao menos tem uma outra função. Então, fingir que tá aí pelo menos, né? Foi esse o sentido que eu quis trazer. Será que teremos pelo menos um dia de paz nesse país, né? Então, aí, ó, a gente quer o quê? A gente quer atenuar uma circunstância, a gente quer conseguir arrumar alguma coisa ali positiva, né? Pra poder pensar, digamos assim, né? A gente tem os articuladores para retomar fatos ou informações, né? Então a gente vai utilizar dessa forma em vista disso, levando em consideração o que foi exposto, por tudo isso, em virtude dos fatos mencionados, assim. São diversos articuladores que eles vão retomar alguma coisa que já foi dita antes, né? Para poder reafirmar, para poder concluir alguma ideia também, né? Então, eu botei aí. As vacinas são importantes para prevenir doenças e salvar vidas. Em virtude disso, por tudo isso, dessa forma, em vista disso, né? É necessário manter campanhas para que a sociedade tenha em mente sobre o cartão de vacinação atualizado. Não, sobre o quanto o cartão de vacinação atualizado é importante para prevenir o retorno de doenças erradicadas, né? Então a gente tem aí, né, que as vacinas são importantes e aí, por conta disso, né, então eu vou retomar esse fato que são importantes. E aí eu vou utilizar esse articulador aí para fazer essa retomada, para poder trazer de volta essas informações que eu já disse, tá? A gente tem os articuladores para corrigir ou reformular uma informação, tá? E aí a gente tem alguns como aliás, isto é, melhor ainda, quer dizer, antes disso, né? A gente vai utilizar justamente para poder pegar o que a gente disse antes mesmo e reformular aquilo, transformar aquilo ali numa forma mais tranquila ou não de se dizer, né? Aquela informação que a gente já trouxe, ou então fazer uma correção, demonstrando de repente o arrependimento do que você disse, ou então demonstrando uma melhor forma de dizer aquilo que você já disse, tornar aquilo mais claro para as pessoas, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma frase: não gosto muito de pessoas debochadas. Aliás, eu as odeio. Então aí você tem esse aliás, né, para corrigir, reformular a frase anterior, né, que é não gosto muito de pessoas debochadas. E aí você vai usar esse aliás para poder reformular esse pensamento, falando que aumentando aquilo que você já disse nesse caso, né, que você odeia, tá? E a gente pode ter também, sem pensar exatamente nesses articuladores que são conectivos, né? Pensar na justaposição, tá? Coesão sequencial por justaposição. E a justaposição, né, ela é feita sem o uso de conectivos. As frases, os entendimentos acerca dos fatos, enfim, do que se traz na nossa sequência de ideias, né, no nosso texto. Ela é entendida por meio dos sinais de pontuação, então a gente consegue perceber de repente que ali tem uma articulação de explicação, mas a gente não usa os dois pontos, quer dizer, mas a gente não usa um conectivo, a gente usa os dois pontos e consegue entender essa relação semântica, né? Ou a gente vai usar alguns alguns articuladores que não são exatamente conectivos nem nada, mas que eles servem para trazer algumas circunstâncias de tempo, de espaço, de ordenação de assuntos, né? Então, são esses articuladores específicos, né, que dizem respeito à situação, no sentido de situar, né? No tempo, no espaço, no assunto, mas que não são exatamente conectivos, né? Não são exatamente como é que eu vou dizer? Conjunções, enfim, né? A gente vai usar ou pontuação, e aí a gente vai ter o sentido que a gente quer, ou a gente vai usar alguns articuladores que ordenam tempo, espaço e assunto, tá? E aí, eu coloquei o quadrinho que tá na página lá de vocês do livro, tá? Que tá na parte de coesão sequencial 3. E fala sobre quando você quer estruturar o tempo, né? Quando você quer ordenar para trazer a ideia de tempo
para aquilo que você está trazendo, você vai usar alguns articuladores como um dia, uma semana depois, mais tarde, etc, né? Então eu tenho aqui, cheguei cedo à aula, né? 3 horas depois, senti-me tão mal que voltei para casa. Então chegou cedo, e aí 3 horas depois, né? Então a gente tem essa passagem de tempo, a gente tem esse sentido de que o tempo vai realmente acontecendo, as coisas vão acontecendo por meio desse tempo, mas a gente está usando aqui, ó, esse articulador aqui, ó, 3 horas depois, 2 dias depois, uma semana depois, mais tarde, né? Então a gente, para articular o tempo, a gente usa normalmente esses tipos de articuladores temporais, tá? Ou se a gente quiser formar o nosso texto, formar o nosso parágrafo, ordenando os acontecimentos no espaço, né? A gente vai utilizar alguns articuladores como a direita, a esquerda, acima, abaixo, etc, né? E aí eu trouxe um exemplo. Andamos pela rua deserta. À minha esquerda, aqui, ó, situando no espaço, à minha esquerda, no máximo 3 pessoas. À minha direita, apenas um carro estacionado, né? E aí a gente está trazendo essa progressão textual por meio desse à minha esquerda indicando o espaço e esse direita também indicando o espaço, né? Então, esses são alguns dos articuladores que vão ordenar a situação, né? A nossa passagem no espaço, tá? Ou a gente pode usar uma forma de estruturação para ordenar os assuntos com a função de trazer uma ordem, né? Trazer uma sequência em que eles foram acontecendo. Isso acontece por meio de alguns articuladores como em primeiro lugar, primeiramente, antes, por fim, finalmente, né? A depender da situação que a gente quer trazer. E aí a gente tem, primeiramente, então aí ó, ordenando o assunto, vai falar o que você acha primeiro, o que você quer trazer primeiro. Então usei o primeiramente, não concordo com suas atitudes. Beleza, a gente já situou que esse é o primeiro assunto por uso desse articulador aqui, primeiramente, né? Primeiramente, não concordo com suas atitudes. Depois, não quero arcar com as consequências. Então, ordenando aqui o assunto que ele está trazendo pelo meio do depois, indicando essa sequência aqui, né? Depois, não quero arcar com as suas consequências. Por fim, não quero me envolver na história, tá? Então, percebam, nem sempre a gente vai ter uns conectivos que são exatamente conjunções, nem nada. A gente, às vezes, tem essas expressões aí com esse valor adverbial para ordenar no tempo, para ordenar no espaço, para ordenar os assuntos, né? A ordem dos acontecimentos, né? E quando isso acontece, quando a gente costuma usar esse tipo de estruturação em algum parágrafo, em algum momento do nosso texto, a gente chama de justaposição, tá? Ou quando a gente não usa nada disso, mas usa vírgula, né? Para poder sustentar essa ideia de passagem do tempo, ou de espaço, ou de qualquer outra coisa, outra circunstância que você tenha, a gente chama de justaposição, tá? E, galera, eu acho que por hoje é isso, tá? Só uma coisa também. Eu esqueci de trazer um exemplo sobre justaposição. Por exemplo, vamos falar que você vai ficar em casa porque você quer estudar, né? E aí você tá fazendo uma explicação, né? Porque hoje eu vou ficar em casa, hoje vou estudar, né? Vamos supor que a gente tem aí ponto e vírgula, né? Hoje vou ficar em casa, ponto e vírgula, vou estudar, né? A gente tem essa ideia de explicação, você está explicando o motivo pelo qual você vai ficar em casa, mas você não está usando nenhum conectivo, nenhum articulador ali para poder expressar essa ideia de explicação, embora você a tenha, né? Por quê? Porque você tem aí nessa estrutura. Hoje eu vou ficar em casa, 2 pontos. Precisa estudar? Parece que você está explicando o motivo, né? Você está trazendo uma explicação mesmo do porquê você vai permanecer em casa, né? Então, se eu estou trazendo uma ideia semântica, sem uso de um conectivo, mas com o uso do ponto vírgula, com o uso do 2 pontos, com o uso do ponto final, com o uso da vírgula, ou com o uso desses marcadores aí que são mais adverbiais do que conjunções e etc, né? Então, quando isso acontece, tá? A gente usa ponto e vírgula ou usa
essa estruturação de ordem, de ordenar o tempo, espaço, assunto, a gente tem a justaposição, porque a gente consegue compreender a relação semântica, mesmo que a gente não tenha de fato uma conjunção ali expressa, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, só me procurar lá na plataforma. Estou aqui disposta para ajudar vocês. Espero que vocês tenham entendido a matéria e um beijão para todos. Até a próxima, galerinha. É isso.